E aí, meus bidos ansiosos, e aí, meus bidos cozinheiros. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar sobre o 7º episódio da 4ª temporada de The Bear, intitulado Bears. Meu parceiro, vamos fazer uma recapitulação. O episódio 7 da primeira temporada é aquele episódio que é um plano de sequência inteiro numa cozinha que se passa em 20 minutos. O episódio da segunda temporada 7 é o episódio do próprio Rich, que foca no desenvolvimento dele, e é o melhor episódio da série pra mim até então. O episódio 7 da terceira temporada eu não lembro, porque eu acho que o destaque da terceira temporada foi o episódio 6 e 8. Então, enfim, a terceira temporada foi uma coisa, entendeu, diferente. Então, esse episódio, tendo 1 hora de duração, qual foi o outro episódio que teve 1 hora de duração que focou na família Bear? Porque o nome desse episódio é Bears. Foi o episódio 6 da segunda temporada, intitulado Fishes. Então, já sabe, eu tô esperando loucura, eu tô esperando foco na família Bear e muitos acontecimentos incríveis. Não necessariamente no passado, tá? Pode ser no presente. Então, enfim, bora aí reagir, que eu estou empolgado. Talvez o episódio que eu esteja mais empolgado dessa temporada como um todo, porque quando eu vi ali o anúncio dos episódios, da duração, e tinha um episódio que tava 1 hora, irmão, você já sabia o que esperar, não é mesmo? Então, enfim, bora lá, que eu vou comentar depois o que é que eu achei. Oh, it's gonna be fine. Faz sentido. O casamento. O casamento vai reunir todos os personagens? Não tem como o casamento não dar errado, né? Aquelas. Everything in life is just for a while. No, everything ends eventually. Tudo acaba, tudo That's passa. the truth. Tudo é tudo, tudo é nada. Tell you later? Promise? Promise. Nossa, só de... Mano, se for nesse episódio também, é outra... O pau vai Sit torar. there for a second. I think I'm gonna throw up. Thank you for coming with me. Legal como eles se desenvolveram. This shit. Meio que tudo começou com ela esfaqueando ele, né? Tipo assim. Good, yeah, Sure? sure. Just a little, you know. Anxious? For sure, very much. Everybody is. That's a secret. Right. And I don't know 75% of the people here, so, Yeah. I'm just trying to Nossa, tudo do cara? help as possible. so just hang out. You can eat if you want. There's a tent in the back. Nossa, Dot, você vê que pra ela, a família dos Bears é família pra ela mesmo. Dancing and We appreciate it, so you can cruise whenever you want. Thank you. Eu já te vi. Ele indo embora agora. It's in a highly secure facility with aircon. Igual no Natal, mano. Because I like Ah, não, no Natal era outro cara. you like art. Hey, so, what exactly went down with you and Francine? Mano, a Frances é aquela atriz. So Frank's mom. Tá no episódio especial desse. His mom invited me. What? His mom invited me. He didn't invite I think, cousin still is good. Yeah. Yeah. Ah, que fofo. cousin Carmi. This is my cousin Carmi. Hey, what's up, man? Of course, hey, chef. What's going on? Right. Chefe. Sorry, that was. Me to invest in? Pete, exactly what the fuck don't you understand about this? Ah, não, lá, ele tá... I mean, it just seems like the. Natalie! What are you doing here? Fancy fucking fast. Ah lá, Oh, okay. You gotta get you. Are you kidding me? Oh, see this? You're shooting shit in 10 seconds. I'm 10 seconds over 5 seconds. Que isso, que isso? It's goddamn mine. You fucking bitch. I'm very happy. Thank you, man. And Oh, well, Richie keeps saying that we can't come until it's. So it's perfect. oh, yeah. Well, he cares a lot. Que pariu. He's good. He's great. Cacete, Yeah. cacete. Yeah, you'd be proud. Which is the best. Nossa, é mesmo, mano. Nossa, o episódio podia tocar a abertura agora, o The Bear, assim, apareceu agora. Que mano do céu. Nossa, foram muitas bombas plantadas. Ajudou, né? Pô, Sidney é pica, mano. Nossa, legal os detalhes que eles deram pra certos personagens que estão com uma... Estão com o cabelo mais branco, né? Tipo assim, em comparação ao Natal. Será que elas não se vendem no Natal? Are you good? A pergunta, a pergunta. Do you know Frank? No. Exactly. I'm a stranger. It's gonna be sweet. What does this usually end up like? No, sorry. Here's one way to look at it. It's really fun.
Muito memorável. Genuinely. It's É muito memorável. Fala que é memorável, pô. Tu nunca mais vai esquecer. With very intense. intensely, yeah. So everything's gonna be just fine. It is gonna be fine. Depende do modo como você olha ser intenso. Every chance I get. Dude, we're in the same shit. Soul. So was I. You're still here. You like want it. Aí, ó. Safado. They didn't bring it. I saw you. You're here. That's all that matters. Ela vai perder o voo, mano. Okay, okay. I'm really sorry. Nossa. Mano, tá linda. She is. Linda. Mudou nada em 10 anos desde Community. What? In Boulder. Oh, honey. De quem estamos falando? Mãe? Hoping that she's okay. Hello, Angel. Yeah. Baby? You can bring that fucking kid right here and I will punch him in the fucking nuts. Like, are you serious? O Feck é literalmente o bebê da família, né? First of all, lost your mind. Wasn't even your house, okay? Secondly, Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. You guys are kind of crazy. I love the vibe. That's cute. Shut up. No. Adoro o ambiente. Okay. A legenda tá enrolaram. O que é enrolaram? Ai. Yeah, no, I never thought about it. Right. Ó, ela tá desfocando do problema que você tá focando. It's time to go. Okay. They're looking for you. You gotta go. All right, I'll be back. Rich, faz o trabalho, Rich. Dá pra perceber que ele tá doido. Yeah, really good. Yeah, he's good. Just gonna help out. Gente, vocês... Great too. Good? Yeah. No fuck. Sidney é muito querida, mano. Well, no. Sydney works with Carmen. She's a fucking gangster in the kitchen. Ó... Sorry to interrupt. Enjoy it. Mano, ele vai querer, tipo, sei lá, logo um conselho do cara que menos queria estar ali. I just need a little hug. A Sidney vendo que a família inteira é zoada. Tadinho, todo mundo devia fazer terapia. Help with what? Ah, the little baby. It's actually pretty nice under here, huh? Tô tocando Taylor Swift. É muito fofo, porque ela é loirinha, né? Então, tipo, é super... For a little bit. Daughter. Yes, you are acting goofy. Fuck, knew it. You're from acting goofy. But like how? I don't know. You can't be looking like. Mano, a legenda tá como se fosse parvo, mano. Que parvo? Shit in your pants like this, all right? Mas eu tô imaginando, tipo... Aquele bicho que super se aparece, né? Que, tipo, abre as asas, assim. E... Aquele do Up e Altas Aventuras, sabe? Deve ser esse. Que meio que ele tá falando, tipo, você está sendo parvo, é tipo, você tá tentando se aparecer. E aí ele fala que vai dançar com a enteada dele, aí o Rich, né, você tá querendo se aparecer. Meu Deus! Meu Deus! É o sol! Parça, agora eu já conheço o homem, mano. Estamos em outros momentos da minha vida.
O antes e o depois. Celebrating a wedding. No, I mean, like, who the fuck invited you? Come on. We're just friends. Brother's gone. Caraca, gente, já é o melhor episódio da temporada, né? Não tem pra ninguém mesmo. Thanks. Quando eles forem fechar a série, eles têm que ter um episódio de 1 hora. A couple months ago. I haven't yet. Last time I saw you was at the funeral. What? Mikey's. It's your way to process. Pô, ele foi bacana, mano. Process Mikey. Well, Mikey and I became pretty good friends. Well, that's bullshit. Eu ia falar isso, bullshit. She's not keeping everything so locked up. Igual você. Horrendous. Because sometimes to break patterns, you gotta break patterns, man. And Tem que ser muito corajoso. Yeah, I believe you. he told me he was proud of you. Thanks for the shitty gum. Genuinely so good at what he does. I mean, he just... Você não vai querer falar pra mãe, né, mano? Tipo assim. Well, what I was saying, like, sometimes your work family is closer to you than your family. Sure. Yeah. Okay. Por que você não volta mais? God bless you. Caramba, mano. Será que ela tem uma noção, assim, de quando ela pode estar próxima de... Né? Sabe? Explodir. E aí ela vaza antes que aconteça? Pra não afetar os outros. All she can do is talk about it, nonstop. And I love that because you're a great dude and you're an amazing father. And I don't want to get in the way of that because I love you, man, and I want this. Uou, tá bom. But I just like I want. Get back under there. Try again. Yeah. Ao mesmo tempo que ele reconfortou, que ele confortou o Rich deu o que ele precisava, né? Do tipo assim, comigo é a mesma bosta. Is that true? Ô, louco! You're such a good dad. Oh my God, sorry. Sophie. What? Smile. Mas é uma ótima pessoa mesmo. What? Why did you tell me the girlfriend? Because you. What? Yeah. The one out there? Yes. Oh, I don't think so. Pô, mó escroto. You were staring at her. É, não, acho que não. Okay. Yeah. Progress. Something? Can we Interessante. all right. Their couch when I was in New York Yeah, when I when was you were working in in New there. Oh, that's Best roommate ever. Yeah? Never saw you. Pledge week at a Sicilian fraternity? Oh, Sure. okay. Death, lemons, garlic. I think it's the specific. This restaurant smell. Oh, and what was that last ingredient? Oh, the most cigarettes ever? Yeah. I actually. That feels a bit like. Lee is a man I've met 9 times, and I don't know who he is. Lee é o sol, né? Right? Yeah. Let's just be down here. It's so fun. Nossa, ela é muito parecida com a... We definitely don't have Com a mãe? plants down here. Pô, ela tem uns traços absurdos, mano. Oh, hey, Carm. Hi, Claire. Hey. Hi, everybody else. Uncle Carmi, can you say? Você achou que você tem opção? Caramba. Fala, aqui é reunião de família. What are we doing? We're just hanging out down here because it's you. Hey, Shiv. Pô, muito bom. Que delícia, cara. Amo situações assim. You scared about something else? I saw him go under here.
Ai, não, agora tá me dando uma agonia. Não precisava de tanta gente assim, gente. Cabe tanta gente assim embaixo de uma mesa. Gente, não é possível, essa mesa tá ficando muito grande. I actually say it. Hi, I'm Francine Fag. Oh, hey, hi. Hi. Ah, ela já ouviu esse nome antes. You guys get scared, right? What's going on? Oh, hi. A mão ali. Ele já reconheceu a voz. I'm horrified of bees. O primeiro que fala é o que mais sai bem, né, mano? Eu chegava a ter medo de aranha. IA, boa. IA é boa. I'm afraid of enclosed spaces. Like I got like 2 minutes tops in here. Kel? Okay. I was gonna say it's dark. Yeah. I was gonna say that. O medo do prédio cair. I am afraid of. Oh, is it? Oh, is it? Yeah, because actually I have a little story for all of you. I want you to know. Ninguém que ouve. The table under here. Pô, não é possível. Essa mesa, liberdade criativa, ela tá crescendo. Baita medo. Who's next? Math, then. I think it would be math. You're very Math. No good at math. Dancing. Olha que plano lindo. We can all get out of here. Boa. Gigante. Gigante. Isso não vai se repetir, exato. E olha o Carme ali, ó. Você viu o Carme aqui, ó? Ó. Não vai sair todo mundo. Bears! Não tem como todo mundo ter saído nessa foto. I don't know all of this, you know? Na minha vida. Oh, yeah, that's so nice. What? I didn't say anything. I just heard you say it. No, I didn't say that. I heard you. I know, but I heard you. Claire's here. Claire's here. Richard. Mano, tu não teve uma cena até agora, né, ô tiozão? Yeah. Yeah, I know. Sucks with it. Mano, ela propositalmente sentou do seu lado, mano. I think about you a lot. I bet. Gay. Well, I am. When you love them at like someone else's wedding for the first time. Absolutely not. We're not in love. Today's the day. Today's the day. Fofos, românticos. Yeah, I want to be good. And he decides to visit some famous garden in Kyoto. Ah, ele tá falando aqueles gestos que ele viu, será? There, no flowers. Really moved, like really fucking moved by this. Okay. A hora que tu percebe que teu primo evoluiu, que teu sobrinho evoluiu. Like grasshopper. You do fuck me over. Okay. I will fucking kill you. Listen, if you fuck me over, then I will kill you. Okay. Well. Temos um acordo. Like, big deal someday. Nossa, a vibe agora tá boa, tá, parça? A música, as flores. I I love you too. really. Big time. Sim, pela cara dela, sim. Ela só demorou muito pra responder, mas... O sorriso dela... Ela manteve o sorriso muito fortemente pra falar que não. Essa conhece. Ed Sheeran? Pô, os caras me metem o Ed Sheeran quando tá a Claire e o Carme. Não tem jeito. I didn't want to think about it, so I put my hand on the burner.
Nossa, a atriz lá, a Sarah Paulson, ela foi só aquela cena inicial. Sim? Yeah. Ele é muito pica, parça. Ele é muito pica. Nossa. Nossa, cacete. Do you want to dance? Irmão, já começa a dançar, já encosta a testa assim. Tá todo mundo dançando. You know, this is like a pretty rich wedding, so food is Yeah, not bad. A comida é sempre boa, né? Oh shit. Então tá feito. Então acabou esse papo, né? Resolvemos. Ai, ai, faz isso comigo. Pô, é muito doloroso. Pô, não acabou ainda. Pô, dava pra chorar aqui, caralho. Não tô batendo na sua porta, não? Caraca, que episódio lindo! Ah, gente, vocês sabem que o Davi ele é coração mole, parça. Quando o negócio é bem feito, aí não tem pra ninguém. Principalmente numa série como The Bear, se entregar um episódio desse, cara. Parça, só não é o melhor episódio, porque o episódio do Forks é um episódio que, tipo, rola um desenvolvimento de personagem, o que é muito brabo. Aqui você tem mais as interações. Não estou dizendo que não exista um desenvolvimento aqui. Existe. Mas não é uma coisa tão, entendeu? Tipo assim, é difícil você fazer uma coisa em 20 minutos e é uma coisa que Forks faz. Então, enfim, só por isso. Mas eu tenho agora um novo favorito. O meu novo episódio favorito de The Bear é este episódio. Porque, gente, no fim de tudo, ainda que seja legal aqueles episódios chocantes, aqueles episódios inacreditáveis, aqueles episódios que você fica, meu Deus do céu, olha isso, nunca esperaria por um acontecimento tão aterrorizante quanto este, é sempre muito prazeroso, é sempre muito gostoso um episódio onde tudo dá certo. Um episódio onde a vida é um morango e a gente gosta do morango. Um morango com aquele fundinho de chocolate é sempre muito prazeroso de se deliciar entre a sua boca. Então este episódio, ele entrega isso e eu gosto porque ele quase serve como uma quebra. Porque durante o episódio, uma parte na minha cabeça, assim, eu pensei, mano, este é um episódio em que ele pode sofrer aquele hate de certas pessoas, do tipo assim, vou ver mais um episódio de The Bear. Vou ver mais um episódio onde eu sei o que vai acontecer, no quesito de, eu sei que as coisas vão dar merda, eles vão preparar todo o terreno agora no começo, vão fazer uma aflição, pra no final ter a explosão, tal como o episódio 6, Fishes, da segunda temporada, que foi a última vez que a gente teve uma reunião tão grande assim, de todos os personagens. E aí, o episódio fala assim, não vou fazer isso não. Hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero trazer uma coisa que vai deixar vocês alegres, felizes. Vai ser um episódio pra você sair com um sorriso de canto a canto, entendeu? E aí é isso que esse episódio entrega. Eu gosto muito disso, porque quando ele começa, ele traz essa sensação. Ele traz o Rich nervoso, ele traz o fato de que a Sidney tem uma coisa pra falar, ele traz a mãe do Carmy, ele traz o Carmy chegando e sabendo que a Claire tá lá, ele começa a preparar todos os personagens que estão naquele ambiente, então você vai tendo aquela sensação claustrofóbica de, mano, as coisas vão piorar, as coisas vão dar merda. Gente, é engraçado porque, diferente daquele episódio onde você fica extremamente tenso, esse episódio eu não estava tenso, mas existia aquele suspense eterno de que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. Mano, eu enchi minha garrafa da água aqui, eu bebi ela só no começo do episódio. Eu voltei a beber agora que acabou o episódio. Então, assim, é porque realmente o episódio, ele prende, sabe? Quando junta todo mundo assim, você sabe que é, mano, reunião de milhões, sabe? É o grande acontecimento da temporada, por assim dizer. E eu já não espero muita coisa dos próximos. Eu sinto que o auge vai ser esse e não vai vir coisa melhor. Porque, mano,
Que episódio prazeroso, sabe? E principalmente, eu acho que não teve um episódio tão cara de sitcom quanto esse. Porque é o episódio que você menos fica triste, é o episódio que você menos fica bravo, é o episódio que você menos fica dramático, né? Ainda que exista muito drama, sim, durante o episódio. Mas aquela situação embaixo da mesa, que é o grande clímax do episódio, que é o grande momento que reúne todos os personagens, tipo assim... E aí, curiosamente, faz uma alusão, porque enquanto que o grande momento daquele episódio famoso da segunda temporada é eles em cima da mesa, né? Ao redor da mesa, com aquela situação maluca, é eles agora embaixo da mesa. Chega até a ser uma coisa meio bonita, interessante, do tipo assim, pô, quando eles estão em cima da mesa... você está vendo meio que a parte externa deles, porque essa é a parte externa da mesa e a parte de fora. E aí é a parte que tá todo mundo ali do lado de fora, naquele momento, externalizando coisas que são todos os seus lados ruins e não se deixando mostrar o que eles sentem por dentro. E aí esse episódio aqui são todos embaixo da mesa, a parte interior da mesa, e aí eles estão ali demonstrando seu interior, tipo assim, tirando o escudo, tirando as aparências e sim, sendo francos e falando de seus próprios medos. Então... Pô, que cena bonita, que cena legal, uma cena que fica engraçada porque a cada momento vai chegando mais personagens, mas nunca pra deixar a situação tensa ou dramática ou, sabe, muito climática. Não, é uma cena de todo mundo ali falando sobre seus problemas e todo mundo se reunindo como uma verdadeira família e aí termina com um selfie. Mano, eu lembrei totalmente, tipo, Friends, How I Met Your Mother, sabe? Foi o momento mais sitcom da série inteira, assim. Você tem um momento que, não necessariamente pela parte... engraçada, porque ainda tem a parte cômica, mas sim pela parte familiar, pela parte acolhedora, assim, aquela parte que, pô, se o episódio acaba aqui, eu tô muito bem, entendeu? E não à toa, depois disso, o episódio ainda acabou muito bem, né? Tipo, eu acho até legal como ele ainda se preocupou em fechar essas lacunas que eu já havia esquecido. Tipo, mano, a Sidney falar que ia falar o negócio pro Rich, mano, o episódio durou tanta coisa, aconteceu tanta coisa que por mim isso daí já era de menos. E aí, no final, ela vai e responde, era a única decisão. Cara, isso é muito da hora. Ao mesmo tempo que dá uma raiva do tipo assim, pô, por que durou tanto? Ao mesmo tempo é legal porque faz muito sentido, porque no episódio anterior já haviam tido momentos pra mostrar, pra quebrar a Sidney. Eu já havia falado sobre isso, de que haviam existido momentos ali, não só do Carmen melhorando, pedindo desculpa, mas outras coisas acontecendo dentro do restaurante que dava essa indicação pra Sidney, tipo assim, mano, você tem uma família aqui, você tem amigos, você tem uma presença muito forte de pessoas que têm carinho por você e que você vai decepcionar se você for embora agora, sabe? Você ajudou, beleza, mas você, ainda assim, todos aqui se consideram, não é uma coisa de colega de trabalho, é uma coisa familiar. Você vai realmente largar isso? E aí esse episódio, ele vem pra cravar isso com tudo. O episódio se chamar Bears, é isso, é tipo, ó, essa é a família Bear. Essa é a família onde todos têm defeitos, onde todos têm problemas. Curiosamente, novamente, eu tinha falado que eles ficam preparando no começo e eles preparam, porque aquela interação do Frank com, acho que o Steve e a Claire, falando, nossa, tem muitos bersatos aqui, e aí o que eu posso esperar? E aí eles rindo, tipo, você só pode esperar o pior, mas eles não querem falar sobre isso. A gente devia ter avisado? Não sei. E aí ele falando sobre a família do tipo assim, mano, são várias pessoas com personalidades fortes, sentimentais e tudo mais. E aí isso é quase uma preparação, tipo assim, ó, vai dar ruim. E é legal porque mexe com a gente como espectador, porque faz a gente rir pensando, pô, vai dar ruim. E o restante do episódio inteiro é simplesmente comoção, é felicidade, é a parte intensa dos personagens, mas a parte intensa boa, a parte intensa onde o coração... Porque o coração não é só o lado ruim, pô, você não só... Quando você é intenso, você não é intenso só na parte negativa, você é intenso também na parte positiva. E o que o episódio trabalha é exatamente toda essa parte positiva. Então você vai vendo toda essa construção dessa família, que termina pro Frank de uma forma positiva, sabe? Ele vai querer continuar nessa família, ele vê a relevância dessa família. Você tem a própria... ex do Rich falando isso, né? Falando assim, pô, essa família é importante pra mim, a minha família já era uma droga. E eu gostei dessa citação porque já havia ficado claro isso naquele episódio da segunda temporada, de como a família era importante pra ela, de como a família dela era ruim e ela gostava muito da família do Rich. Então é legal porque isso volta aqui e retorna de uma forma do tipo assim, mano, eu não quero perder isso por nada, mesmo que a gente esteja separado. Então é muito, muito bonito porque de antemão, quando a gente teve na terceira temporada ela convidando ele, eu achei que era só ele. Era uma coisa meio tipo assim, pô, porque você é pai da menina e tudo mais. E acabou que não, ela havia convidado a família inteira, tá ligado? E isso ficou claro pra mim nos episódios anteriores, onde a gente revela que o Carmen não tinha aceitado ainda e a Sugar também havia sido convidada. Então, enfim,
deixa muito claro essa relevância dessa família e do porquê ela é tão importante, sabe? É porque existe algo além da parte negativa, da parte ruim que a gente até então havia visto. Existe essa parte boa. E é muito legal porque esse episódio, ele trabalha isso, sabe? Ele traz todo esse clima brincando com as nossas expectativas de que vai dar ruim em algum momento. E no final ele tá só concluindo as coisas. E ele ainda faz essa questão de, no final, a ex do Rich explicar pro espectador, mas também pro tio, do quanto que dessa família é importante e o quanto que ela não quer perder essa família. Porque eu acho que pra qualquer um, quando você começa o episódio, você fica meio tipo, caraca, mas tá todo mundo? Tipo assim, pra ela pedir pro casamento, assim, tá todas as pessoas importantes, mas é legal porque, por exemplo, por mim é uma cena que já deixa muito claro tudo, então por mim, tipo, quase não precisaria dessa fala expositiva, porque eu não acho tão expositiva assim, porque é uma conversa com o tio e é um esclarecimento mais de que não quer perder e conversa com o medo que ela comentou ali embaixo da mesa, do tipo, eu não quero perder famílias, né, isso. Explica ainda mais, deixa mais redondinho esse assunto. Mas, por mim, uma cena que já tinha deixado claro era a cena inicial com o Carme. Quando ela encontra o Carme e fala, muito obrigado por ter vindo, você tá ansioso? Tô, eu também tô. É uma situação que deixa qualquer um ansioso. E ao mesmo tempo fala, ó, eu agradeço muito, eu já te vi. A hora que você quiser ir embora, pode ir. Pô, isso já disse tudo. É do tipo assim, mano, eu sei o quanto que isso é difícil pra você, eu conheço você e tá, por mim tá independente. Se você for embora agora, tá tudo bem, porque eu já sei que você veio. E isso é o mais importante pra mim. Eu sei o esforço que você fez por isso. Eu te conheço e você é da minha família. Então eu tô feliz que você tenha vindo. Cara, é forte demais. E aí no final ela falando pro tio, citando os nomes, e ela cita o Carme, tá ligado? Você fecha todas as lacunas. Eu não sei se ela chegou a ver a dona, né, que é a mãe do Carme e da Sugar, mas porque ela foi que fez isso. Ela fez o que o Carme poderia ter feito, do tipo assim, mano, já deu pra mim, vou vazar porque o limite já bastou. Ao mesmo tempo que é triste, ela é interessante porque mostra que ela está se cuidando, né? E novamente fala que ela foi embora com o Lee, que por mim, Lee é o cara, né? Eu acho que é, porque eu lembro que no episódio do Fish aparece o nome dele, aparece, ele faz o Lee. Então, e a conversa dele com o Carme é outra. É um outro momento que parece que vai ter uma explosão, parece que vai ter uma treta. Porque, tipo assim, mano, acho que de todas as cenas do episódio, assim, as duas cenas que mais pareceram que em algum momento ia explodir. A cena do Carme com o Lee e a cena do Rich com o Frank. A hora que o Frank e o Rich começam a falar ali sobre ser padrasto, que na hora que ele solta um pai, eu já falei, meu Deus, vai dar gatilho. E aí depois ele fala que ele queria dançar e não sei o que. E aí o Rich fala, você é um parvo mesmo. Aí eu já pensei, meu Deus, daqui pra frente é só pra baixo. E aí não foi o que aconteceu. Eles se resolvem, eles se entendem. O Frank solta uma motivação ali do caramba, que aquilo resolve todos os problemas que o Rich estava sentindo durante a temporada inteira. Então é muito legal porque quando eu digo desenvolvimento é isso. Não é que o personagem vai crescer muito, que vai ter uma coisa, nossa, do 8 ao 80, porque às vezes não precisa disso, mas sim de uma coisa natural. Assim como tem outras séries que você vai vendo o personagem evoluindo com o decorrer dos episódios, do tipo assim, você vê como ele começou no primeiro episódio, como ele terminou no último daquela mesma temporada. Isso às vezes já é o suficiente. A gente teve muito disso em The Bear, mas eu acho que principalmente a segunda temporada houve aquele lance de você ver muitos personagens desenvolvendo em um único episódio. Um episódio que se passava em uma semana, se passava em um curto período, mas havia essa coisa meio que frenética pra gente, como se todos os personagens precisassem crescer de uma hora pra outra. E não precisa. O casual, o normal é ter uma temporada toda pra você trabalhar esse personagem e ir uma coisinha ou outra calculando. Que o Carme é provavelmente esse, né? O Carme é o mais desse tipo de personagem. É o personagem que a gente não vê uma constante evolução. Parece que ele tá, mesmo que evoluindo, nossa, engatinhando assim, tá ligado? Pra evoluir. E os outros personagens não. Mas esse é um episódio que mostra muito do Rich. O Rich parece que ele evolui mais. Obviamente, ele precisava ouvir uma coisa ali pra ajudar nisso, mas o final, quando ele conversa com o tio e fala das pedras, e fala, eu acho que eu sou a areia, a que une todos, a que, sabe, compartilha dos mesmos sentimentos que todo mundo, mesmo que todos sejam separados, é lindo demais. E o quanto que ele se orgulha disso, e o quanto que ele se sente grato. E aí o episódio termina com o Rich olhando a foto e sorrindo e bebendo. E é legal porque conecta com o começo do episódio, onde ele estava fumando e ansioso pra um caramba, pensando, meu Deus, vai dar merda. E aí o final do episódio é ele feliz, é ele contente por este momento, por ter ido ao casamento, por ter passado pelo que ele passou durante o episódio. Olha que episódio bonito! Meu Deus do céu, que coisa mais linda! E aí, cara, enfim, da parte do Carme, você tem ali um momento com o Lee que você fala, caraca, mano, é aquele cara que deu treta da outra vez. Tu vê o clima meio pesado, o
o Carmen começa a jogar, pô, não, porque você é um idiota, não, porque meu irmão, papá. E aí o cara vai quebrando isso, ele vai quebrando essa visão quando ele joga. Eu vi você no casamento. Não, não contei a ninguém. A sua mãe tá bem, mas você não precisa visitar ela. O Mike e eu nos demos bem, a gente se resolveu. Pô, mano, a vibe é outra. Você mesmo como espectador, você enxerga esse cara de outro jeito. E é aquilo, eu quando vi ele naquela temporada, também não vi ele como uma pessoa ruim. Pô, dava pra ver que era um cara que queria proteger a família, que via todos os problemas que existiam na cabeça do Mike e como que aquilo podia explodir e afetar as outras pessoas. Ele enxerga além, mas ao mesmo tempo, ele também é um novo membro da família. Então é totalmente cabível e com sentido que os familiares vejam ele de modo ruim. Então se você faz parte de uma família, teu pai morreu e aí vem um outro cara e assume esse lugar de certo modo, né? Do modo que o próprio Carmen joga, tipo assim, eu soube que agora você tá morando com a minha mãe. Né, depois que o Mike morreu. Quase que ele joga como se... Ele meio que tenta ativar um lado assim no Lee pro Lee explodir, pro Lee ficar bravo. Ele quer provocar o Lee de certo modo. E o Lee fala, mano, somos ótimos amigos. Somos amigos velhos. Pense desse jeito. Tal como a gente era antes, sabe? E era isso que eu queria que vocês vissem. Não é necessariamente o cara que vai ser o novo pai de vocês. E é o que ele fala depois, né? Eu não estou sendo... O que mudou pra mim com o Mike foi que eu parei de tentar agir como um pai. Eu comecei a agir como um amigo da sua mãe. E é legal porque do jeito que ele fala, passa essa impressão muito boa do tipo assim, mano, que eu sempre fui, que eu nunca deixei de ser. Vocês me olharam por muito tempo como o cara que estava assumindo o papel do pai de vocês. Quando na real, meio que, ao mesmo tempo que a gente tenta isso, né, o padrasto vai tentar isso, de certo modo, é o caso ali do Frank como um todo, também é um caso muito de, não é isso, é um lance do... Eu conheci a sua mãe antes do seu pai, entendeu? Tipo assim, não é como se eu estivesse querendo substituir o lugar dele, só aconteceu. Eu tô sozinho, ela tava sozinha, a gente voltou a conversar e aconteceu. Mas já fomos amigos, éramos amigos, sabe? Então é legal porque essa noção é muito inteligente, faz parte muito de um roteiro inteligente que trabalha os seus personagens muito bem e trabalha os seus personagens com um passado que existe e que não precisa ser revelado de um modo expositivo, mas que vai sendo colocado e vai sendo dito em meio aos diálogos. Cinema, entendeu? É assim que você faz uma série de televisão. E aí, simplesmente vai quebrando o escudo do Carmen, o Carmen vai se abrindo mais. Você vê que o Carmen, ele por muito tempo, durante a conversa, ele tá olhando muito pra frente, ele não tá olhando pra ele. E depois ele começa a virar mais, ele começa a dar mais atenção. Principalmente depois que ele fala do Mike, né? Não, que ele fala do funeral, que ele viu ele no funeral. Ele começa a olhar mais, ele começa a dar mais atenção, e aí começa a ter uma conversa de verdade com esse cara. Tanto que no final ele agradece, né? Obrigado por falar que eu não preciso visitar minha mãe. Tipo assim, porque ele compreende. E no final ele ainda joga a verdade de crua. Você e sua mãe são muito parecidos. Vocês são a mesma neura, tá ligado? E aí vocês têm que se entender. A sua mãe tá tentando melhorar e você. É legal porque, de certo modo, até nisso eu sinto que houve um gatilho pro Carmen melhorar como personagem, sabe? No quesito de você precisa se abrir mais, você precisa falar mais. E aí o que você tem no restante do episódio? Ele com a Claire. Ele sentando ali com a galera, ele falando do medo dele, ele depois conversando com a Claire sobre os medos dele, como ele tá ultimamente, sendo sincero. E depois ali fazendo o que ele quer, que é dançar com ela. Pô, cara, lindo, gostei. E gosto da parte romântica também, porque você tem muito disso no quesito das flores, né? As flores ali ao redor do primo dele. Primo? Sei lá, né? O amigo lá o irmão do Feck. Que pede a menina... Quer dizer, não pede nada, ele fala que ama ela, e aí ela retribui, aí tá aquelas flores. E nossa, como eu me compadeci com aquela cena, eu entendo totalmente. A vez que eu fui fazer isso, que tinha que falar, mano, o que o coração tava apertado, o que tava... E o pior é que eu chamei a pessoa pra conversar de uma forma que, tipo assim... Parecia um assunto muito sério. Juro que na hora que eu falei, ela quebrou do tipo assim... Pô, eu achei que você ia, tipo, terminar, que a gente ia acabar, que não sei o quê. E era o reverso, mas eu lidei com aquilo de uma forma tão séria, mas tão séria, porque por mim é muito importante isso. Era muito sério mesmo. Que deu esse sentimento negativo, né? E aqui, pelo menos, ele foi de uma forma mais suave. Ele falou, não, eu só preciso falar com você depois, né? Eu preciso falar com você depois. E ele falou de uma forma muito mais suave, assim, né? Ou é uma questão de pessoas que, né, às vezes você leva pra um lado mais negativo e tal. Mas, enfim... E aí o ambiente ali, as flores, e não à toa, quando corta pro Carmen, tá novamente o Carmen e a Claire conversando e flores ao redor deles. Gosto, mano, o toque até das flores que eles escolhem é muito bom, porque a parte do Carmen tá mais branco assim, então casa com o rosto dele assim, que ele é todo branquinho e o olho azulado, então não podia ser uma cor muito colorida pra não tirar a atenção dele, e traz uma coisa mais angelical pro personagem. E a Claire...
ela traz uma coisa mais brilhante, porque as flores que estão do lado dela não são brancas, são mais vibrantes, ou seja, existe muita cor por parte dela. O Carmen, se você pensar, ele é uma pessoa muito mais fria, não racional, mas num quesito assim, ele gosta daquele ambiente da cozinha, que é tudo branco, né? É tudo uma única cor, então é tudo uma coisa muito prática, assim. E a Claire já é uma coisa mais vibrante, ela traz esse arco-íris pro coração do Carmen, né? Traz essas flores, essa vibração, as cores mesmo pro mundo dele. E aí você tem aquelas flores que são outras cores, e ela mesma, ela tá de roxo, né? Ela tá com uma cor diferenciada em relação às pessoas do casamento. Você pode ver, pô, acho que a Sugar, né? A Sugar tá de azul também, mas o azul já é uma coisa que casa mais próximo do branco, né? Tá ali, pô, você olha o céu, né? Nuvens, branco, azul, então, entendeu? É uma coisa mais normal. A cor dela, que acho que era tipo um vinho, chama mais atenção, assim, tem mais, né? Tem mais vibração, por assim dizer. E, cara, toda aquela cena embaixo da mesa, por mim, foi uma delícia. O final, a conclusão, gosto, porque até mesmo na conversa do Carmen com a Sidney, indica que a Sidney, por ter conversado com a mãe do Carmen, ela entendeu muito sobre o Carmen, sabe? Não só entendeu sobre o Carmen do tipo assim, de começar a refletir pelos lados positivos, do tipo assim, eu só olho a parte negativa, eu tava olhando só a parte que me fazia mal, mas existe a parte boa, como também o fato da própria mãe falar assim, pô, você acabou de comprar uma coisa que eu havia falado antes, de que às vezes a gente faz uma família que é muito mais do que a nossa própria família de sangue. E eu acho que era aquilo que faltava a Sidney pensar, que eu havia comentado no episódio anterior, que a família dela tá aqui, existe uma família, existe um apoio, existem pessoas que se importam com ela, em que no momento em que ela tá passando por uma coisa ruim, colegas de outro trabalho, de outro restaurante que ela ficaria, não dariam tanta trela, não dariam tanta atenção, não falariam que amam ela, que se preocupam com ela, como a família que ela tem aqui dentro dessa cozinha, dentro desse restaurante. E é o que temos aqui. Aliás, acabei de parar pra pensar que a Rita não estava no casamento e nem o Ibra. Então fez até mais sentido, né? Realmente foi chamado só as pessoas mais do casamento. E talvez o Marcos por conta do bolo, né? Se bem que tem alguma relação de que o irmão do Marcos tinha alguma coisa com o marido, né? Com o Frank. Que o Frank até vai brigar com a mãe quando descobre que o cara foi convidado. Ah, então explica um pouco a persuasão dele. Porque o resto é tudo família mesmo, né? O Rich, a Sidney já é super parceira ali de todo mundo, e aí você tem o Carmen e a Sugar, aí já é mais, né, faz mais sentido, assim, porque eles realmente já são mais família. Os outros ainda são família, mas, né, não é tanto assim, por exemplo, seria da coisa. Ah, e uma coisa que indica, o Rich convida a Sidney, né? O Rich falou, obrigado por ter vindo. Tipo assim, ela é uma convidada dele, não necessariamente da mulher, né? Verdade, aí ó, viu, tudo explicado, mano. Porque o Marcos dá pra explicar que ou ele foi pelo bolo, ou ele foi por causa do irmão dele, o irmão dele foi só por causa da mãe. E que ele não sabia, né, na hora da conversa ele fica, pô, não é possível, mano, você não me contou isso. E aí, tipo, pô, espero que não fale isso pra ninguém, pra gente não ser expulso, né. Então, enfim, nossa, ó, várias pontinhas que você poderia calcular, né, tipo assim, tudo bem pensado, assim, pra não ficar muito solto. Muito, muito bom. E no fim, só me resta dizer que é um episódio sobre família, sobre ter medos, sobre você reconhecer a parte boa dentro da família, dentro de tudo que coexiste junto com você, de que as pessoas ao seu redor que você está convivendo todo dia não são só, sabe, colegas, são só objetos, ou só pessoas que, pô, você só vê pela parte negativa. Existe a parte boa, existe essa parte incrivelmente valorizante, né, dentro do seu mundo como um todo, e que são nesses momentos que você valoriza a vida, que você valoriza as pessoas, que você valoriza o que você tem ao seu redor. Pô, ter essa foto no final, pô, ter um print disso, um print desse momento tão emblemático e ao mesmo tempo lindo que foi pra cada um dos personagens, sabe? Onde mostra que todos eles são iguais, todo mundo vai ter as suas ansiedades, todo mundo vai ter os seus defeitos, todo mundo vai ter os seus receios, e ao mesmo tempo todo mundo vai ter a parte boa, né? Pô, cara, muito legal. Eu gosto de como a maioria dos medos eu me identifiquei, sabe? Até mesmo a abelha, assim, quando você vê a abelha, você fica tipo assim, meu Deus, sai. Não pique em mim, pelo amor, não quero que você dê aquela cutucada na minha mão que vai ficar aquela bolha. Então, assim, muito bom como ele trouxe tudo isso, e aí ele começa a resolver muitos núcleos, né? Então ele resolve da Sidney, já dá a entender que a Sidney vai mandar o cara embora, resolve do Rich em relação a esposa. O Carmen aparentemente se entende com a Claire, então dá a entender que eles vão retomar, né, o relacionamento. E era o que a gente precisava no geral. No geral agora falta fechar o quê? A Rita acertando cozinhar e o Ibra em relação aos planos dele com o restaurante. E o restaurante melhorar. Ó, já estou antevendo que o último episódio da temporada, se não for esse, tem que vir na próxima, né?
que é o Rich falar pros dois virem pro restaurante. Nossa, eu já tinha até esquecido disso. E é legal porque o episódio, ele focou nisso 2 vezes, né? Ele abordou o fato de, ó, a gente só não visitou o seu restaurante porque falou que precisa melhorar. Ah, e é isso que precisa melhorar. Porque quando eles falam isso pro Carme. Ou seja, o Carme e o Rich precisam se resolver. Por um momento ali, né, ele olha pro Carme e tal, mas você vê que eles não se... Durante o resto do episódio, eles não se entregam muito um pro outro, não. Então tem que vir no futuro. Por exemplo, mano, até a Sugar, esse lance com a Francie, resolveu. A gente conheceu a Francie, gostei da personagem da Francie. Pô, Brie Larson, ela é muito, muito boa. Eu acho ela muito carismática. Eu gosto que a personagem dela parece aquela pessoa que fala na cara, entendeu? Tipo assim, ela fala na cara, mas ao mesmo tempo ela é divertida, ela se diverte, ela ama aquela galera, sabe? Ela ama aquele pessoal. Mas ela olha pra Sugar e as duas têm algum problema que uma sente que traiu a outra e aí fica nesse paquepá e foi por muito tempo no episódio, mas no final é tipo, mano, eu sinto sua falta, sabe? E aí, se ela não falasse, a Sugar nunca falaria. E aí a Sugar vai e responde. E aí é legal porque mostra a sinceridade dela, tipo assim... E você é muito inteligente, eu sei que você deve estar fazendo alguma coisa muito boa. E ela, sim, eu estou. Mano, essa hora eu senti que foi total Brie Larson, assim, não foi nem... foi nem a personagem. A Brie Larson tem cara de ser desse jeito, sabe? Uma pessoa que é amável, que é adorável, mas ela é muito sincera na cara dura. Ela vai falar as coisas assim, tipo, caguei pra tua opinião, né? Não à toa, isso deu alguns problemas pra ela em relação às entrevistas e as pessoas julgaram ela muito mal por conta disso. Mas que ela parece essa pessoa muito gente boa, muito carinhosa, ela passa essa impressão. E é exatamente isso que ela passou durante o episódio todo, então eu gostei disso. E já resolveu também esse assunto com a Sugar, né? Uma pessoa aí do seu passado que tinha essa coisa pra finalizar. E aí, novamente, é um episódio que fala sobre também perdão, né? É uma coisa de, pô, uma pessoa que se importa tanto, que fez tanto parte da sua vida, você vai deixar ela só simplesmente ir embora? E aí, se você pensa nela, você sente falta e vai deixar por isso mesmo? Então é nessas horas que você tem que correr atrás, que você tem que fazer alguma coisa pra fazer funcionar, né? Pô, cara, muitas lições de vida. Só falando disso, eu já fiquei pensando em certas coisas assim, tipo, nossa, eu poderia fazer isso, né? Então, assim, mostra o quanto que é a beleza de The Bear, sobre novamente falar sobre pessoas, sobre como nós somos, e enfim, eu já abordei isso em outros vídeos, então, enfim, se você perdeu, você corra atrás para ver. Mas, enfim, eu gosto muito dessa série, e esse é um daqueles episódios que relembram do porquê disso, e o final dele, pô, fechando cada lacuninha assim, só deixa muito claro que realmente, de acordo com esse episódio, eu entendo que as pessoas estavam falando sobre, pô, que a 4ª temporada poderia ter sido a última. Porque ela já fechou muita coisa aqui, nesse episódio em si. Então, tem 3 ela conseguiria fechar as outras coisas. E se ela fechar, meio que realmente daria pra acabar. Mas, ao mesmo tempo, pô, The Bear é muito bom, né? Se quiser fazer mais uma só pra finalizar, mas é aquilo, eu acho que do jeito que tá indo, a 5ª já poderia ser confirmada como a última. E aí, a menos que eles arranjem novos problemas, uma grande coisa pra fazer, enfim, vai deles, né? Mas eu espero que toda a temporada tenha um episódio como esse, porque, pô, que episódio gostoso, prazeroso, e ver tantos atores bons, tantos personagens, sabe? O tio ali que por um momento eu falei, nossa, a gente não tá fazendo cena com o tio. Aí, me tá com 3 cenas com o tio, né? Então, enfim, fizeram valer a pena a participação do cara. E, mano, até mesmo o Lee só teve uma cena, mas foi a cena. E no final a cena toda embaixo da mesa, só love, só love. E é legal até pra conectar, fechar coisinhas, né? Por exemplo, o próprio... O irmão do Feck ali que tava namorando, a gente tinha descoberto que tava namorando no episódio que o Carme vai na casa da Claire e tal, os dois. E aí ele, o que você tá fazendo aqui? Pô, muito boa, aquele episódio 3. O episódio 3 tinha sido o melhor até agora, mas o 7 ele desbancou, parça. Tá entre os melhores episódios da série e eu estou muito contente com esse episódio. Então, deixa nos comentários aí o que é que vocês acharam desse episódio, o que é que vocês sentiram, o que é que vocês concordam, o que é que vocês discordam, se vocês choraram, pode falar, porque esse é um episódio pra você chorar, mano. Esse episódio é pra chorar de felicidade, de beleza. E eu fiquei lacrimejado aqui os olhos. Então, enfim. Agradeço demais a quem assistiu o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo episódio de The Bear ou de outra série ou de outro assunto. Valeu, falou!